Boa noite, gente querida. Que alegria a gente estar junto aqui, não é? Deus reservou realmente um tempo muito especial para nós. Parabéns ao pessoal da comunicação, ao Ministério de Serviço. Glória a Deus por tudo que vocês têm feito para a glória dele. Gente querida, poder do alto. Vamos falar um pouco sobre isso agora? Imagine você que existisse uma pílula, que se você comprasse essa pílula, você tomasse uma cápsula por dia, você se tornaria uma pessoa melhor, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais pura, uma pessoa mais gente, mais humana, mais bela, uma pessoa mais como a gente, ser humano, foi criado por Deus para ser, como Jesus. Imagina que existisse essa pílula. Quanto você estaria disposto a pagar por ela? E eu tenho uma boa notícia para você. Essa pílula existe. Ele se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus vindo habitar entre nós. E tem uma notícia melhor ainda. Esse Espírito, ele é nos dado gratuitamente. E ele nos é dado sempre que a gente pedir. Esse poder de se tornar uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus é algo possível, é algo factível. Esse poder que vem do alto, e como a gente precisa dele, não é verdade? Não sei se você se preocupa com a saúde, com a sua condição física. Há uns 2 anos atrás, eu resolvi, depois de muito tempo, jogar bola. Estava o pastor Henrique, Felipe, Miquéis, e estava numa situação, numa quadra. Vamos fazer um futebolzinho aqui, 2 para cada lado, né? E aí eu falei, vamos lá, eu sou ruim de futebol, mas pelo menos vou me virar aqui, bater uma bolinha, não é? Fazer um exercício físico. Em 5 minutos correndo na quadra, eu comecei a passar mal, e eles começaram a ficar preocupados de que eles teriam que chamar uma ambulância. Aquilo foi um sinal de que tem coisa agarrada aqui que não era mais para estar. Tem coisa impura aqui que tem que sair, né? E o ideal era eu ter, naquele momento, procurado de fato um personal, um médico e tudo, mas enfim, tenho tentado me disciplinar mais de lá para cá. Mas quando alguém procura um personal trainer, ele quer alguém que treine ele, que diga para ele como ele deve viver, como ele deve proceder, quais exercícios ele deve fazer para essas coisas ruins que grudaram nele saírem. E com a vida espiritual é assim também. Tem certas coisas que vão agarrando na gente, tem certos pecados que se tornam hábitos, que a gente fica condicionado a eles. E o pior, às vezes a gente nem se dá conta. Na minha cabeça eu estava em condições físicas de jogar bola, mas eu não estava enxergando o meu real quadro de saúde. E essa situação se impôs sobre mim. Uma situação que pode se tornar grave se a gente não tiver o devido cuidado com o corpo. A nossa vida espiritual é assim também. Tem situações que podem se tornar graves se a gente não estiver dando atenção a elas, se a gente não estiver buscando auxílio daquele que pode nos ajudar a enxergar nossos hábitos de uma perspectiva saudável. E o que a palavra diz é que o Espírito Santo é esse personal trainer, que está aqui presente. Ele quer ensinar para a gente como ser saudável. A igreja é composta por pecadores. A gente sabe que desde Gênesis 3 todo ser humano é pecador. E por causa disso, quando a gente olha para a igreja e vê falhas em líderes, falhas nas pessoas, algumas pessoas tendem a reagir assim: quer saber, a igreja é só mais uma instituição como todas as outras. A igreja é uma mera instituição humana. Mas é isso que a Bíblia ensina sobre a igreja? Não. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, e que o Senhor está preparando um povo, está preparando a sua noiva para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e sem defeito, para que no dia do casamento a gente se una a Ele para viver eternamente com Ele em glória. Amém? Deus tem preparado a gente. Então a igreja não é só essa instituição. Jesus falou: olha, mesmo essa igreja, minha noiva, vai ter no meio dela joio e trigo. Vai ter gente frequentando a igreja que não teve ainda uma experiência com o poder do alto, que não foi transformada, que não foi regenerado, que não nasceu de novo, que ainda precisa ter essa experiência, ainda é joio, não é? Tem gente que ainda vive assim. Agora, por quê? Por que tem gente que ainda não teve essa experiência? Como eu disse no início, ela é gratuita,
ela está à nossa disposição. O que acontece? Por que uns experimentam e outros não? E a razão é que nem todos têm buscado de coração, nem todos têm ansiado, têm desejado essa presença. Quando Jesus ia ascender aos céus, ele falou assim para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem aguardando com grande expectativa o momento em que o Espírito virá sobre vocês. E mais adiante ele diz em Atos 1:8: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Jesus falou assim: olha, o Espírito Santo não é um poder que brota dentro de vocês, ele não vem de vocês. Sabe essa coisa da autoajuda? Vamos descobrir uma força, uma energia que está aí dentro. Você precisa descobrir o seu potencial e explorar ele. Não é isso que a Bíblia ensina. Ela diz que esse poder vem do alto, é o próprio Deus que vem sobre nós, que lança luz sobre áreas sombreadas, que nos traz constrangimento diante do nosso pecado, que nos faz enxergar coisas que a gente não enxergava, que nos traz convicção da nossa própria miséria, da nossa pecaminosidade, da nossa pequenez, de como tem tanta coisa fora do lugar na nossa vida e a gente não estava enxergando. Mas quando a gente busca esse derramamento do Espírito, o Espírito Santo começa a gerar vergonha em nós. Sabe aquela tristeza segundo Deus que produz arrependimento para a salvação, que Paulo fala? É isso que o Espírito gera em nós. O Espírito Santo é capaz de operar aquilo que todo pastor de verdade sonha. Todo pastor sonha em ver uma igreja saudável, uma igreja de gente madura na fé, uma igreja de gente que ama Jesus, que ama a palavra, que está comprometida com a palavra, uma igreja de missionários, de gente apta a evangelizar, a ser sal da terra e luz do mundo. Por isso que a gente prega, porque a gente acredita nesse poder transformador. Esse é o nosso sonho. Mas a Bíblia não diz que a gente tem esse poder. Só tem um que tem esse poder, que é a pessoa do Espírito Santo sendo derramada sobre os corações. E quando ele é derramado, muito antes de a gente ouvir alguém pregar contra aquilo, a gente já sabe que está errado. E tudo que a gente ouve, tudo que a gente lê, só testifica aquilo que o Espírito Santo, que é esse personal, é esse mestre sempre presente, indicando para a gente o caminho da perfeição, vai nos ensinar e vai tratar com a gente. 3 momentos foram muito decisivos no sentido de os céus tocarem a terra. A gente está falando sobre isso aqui, não é? Em muitos momentos da história os céus tocaram a terra, mas eu diria que em 3 momentos assim, a história mudou, a essência de tudo mudou. O primeiro deles foi quando Deus criou o homem. Deus veio, tocou a terra, criou todas as coisas, não é? O segundo momento, que foi mais decisivo de todos, foi quando Jesus veio e cumpriu uma obra redentora para que eu e você pudéssemos conhecer a verdade do Evangelho. E o terceiro momento foi esse sobre o qual a gente acabou de ouvir falar. Foi quando o Espírito Santo veio, foi quando o poder do alto desceu sobre a humanidade. E hoje a gente tem a possibilidade de conhecer e viver cheio desse Espírito. Essa expressão que Paulo usa, ele fala assim: não se embriaguem com vinho, não procurem a alegria de vocês, o sentido para a vida, em diversões fúteis, podem nem ser tão nocivas, mas são fúteis. Não, a base da vida de vocês não está nisso, mas deixem-se encher pelo Espírito. Nós não podemos controlar o Espírito e encher a nós próprios com o Espírito, mas nós podemos atrapalhar, nós podemos dar vazão ao pecado, nós podemos nos acomodar ao erro, nós podemos endurecer o nosso coração, e nós podemos também nos abrir e decidir intencionalmente viver em novidade de vida, viver aquilo que o Espírito tem nos ensinado a viver. E a pergunta é: a gente tem se deixado encher? Deus quer se derramar. Jesus veio para que isso acontecesse, para que o Pentecostes fosse viável.
Ele está olhando para a igreja em todo o tempo, Ele quer vivificar a sua igreja, Ele tem a intenção de prepará-la para esse encontro, mas a gente tem se deixado encher? E essa é uma pergunta, e será que a gente pode dizer que essa é a nossa oração hoje? Senhor, eu quero esse poder que vem do alto, que transforma a vida, que me liberta de vícios, de hábitos errados. Esses dias eu li um trecho do livro Avivamento do Martin Lloyd-Jones, e o Lloyd-Jones conta uma história a respeito de Moisés, e faz uma leitura do trecho de Êxodo 33, em que Moisés estava ali falando com o Senhor face a face, como qualquer um fala com seu amigo. E nesse momento, Moisés estava maravilhado, ele já tinha tido experiências muito intensas com Deus. Mas sabe qual é a oração que Moisés faz nesse momento? Não sei quem vai lembrar. Ele fala assim: Senhor, mostra-me a tua glória. O texto diz que ele estava vendo o Senhor face a face, mas ele fala: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero mais do Senhor, eu quero conhecer mais intensamente o Senhor, eu quero desfrutar de uma intimidade ainda maior com o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor tem mais para mim, eu sei que tudo que eu possa buscar aqui é pouco. Senhor, eu quero mais. E a pergunta que o Lloyd-Jones faz é assim: o que está acontecendo com a igreja que nem sempre está com essa expectativa no coração, a expectativa do mais de Deus? Porque Deus nunca se revela plenamente, Ele sempre tem mais a revelar a nós. E o propósito dessa conferência é a gente parar e pensar nisso. Será que eu tenho buscado isso? Será que eu posso dizer que essa tem sido a minha oração hoje? Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver o Senhor se revelar. Será que eu tenho desejado mais de Deus? Se a gente estiver desejando mais de Deus, 30 minutos de devocional vai ser pouco. A gente vai querer estar com Deus o tempo todo, falando com Ele o tempo todo, buscando a Ele o tempo todo, em oração, em espírito contrito. A tristeza com o pecado não vai acontecer 2 semanas depois que você cometeu ele, não, mas na mesma hora, a tristeza vai abater o coração. Não era para eu ter falado aquilo, não era para eu ter agido daquele jeito. Perdão vai ser liberado, o coração vai se quebrantar, vai se humilhar, e o que a gente vai começar a ver é jovem tendo visão, velhos sonhando, crianças profetizando. O que a gente vai começar a ver é gente sendo visitada e coisas tremendas e poderosas acontecendo. Eu lembro que quando eu me converti, eu creio que a gente viveu uma espécie de lampejo de avivamento naqueles dias, e eu tinha 16 anos, e a gente começou a buscar a Deus, fazer vigílias e tudo, e às vezes acabava o culto de adolescente, igual do UP aqui, sexta-feira à noite, e a gente estava tão sedento pela presença de Deus, e a gente amava tanto estar junto, orando e adorando a Deus, que às vezes na sexta-feira depois do culto a gente falava assim: pessoal, o que vocês acham da gente ficar aqui na igreja e fazer uma vigília aqui? E a gente, vamos fazer. Então vamos ficar aqui logo direto. Naquela época era mais possível isso, né? Tinha um vigia na igreja, e aí só rapaziada, né? A gente ia para uma sala e ficava até 6 horas da manhã louvando a Deus e adorando a Deus e orando e clamando, irmãos, porque a gente queria ver a glória de Deus, e o nosso coração queimava com aquilo, e a gente subia alguns morros de Niterói, Inácio, Andorinha, Costão, e subia e fazia trilha e chegava lá em cima, adorava a Deus, orava e clamava uns pela vida dos outros. E eu penso, irmãos, que a gente deva, nesse momento, pensar e repensar a nossa vida, a nossa trajetória, o que está errado, e a gente com o coração totalmente despojado fale para o Senhor: Senhor, eu quero ver a tua glória nesses dias aqui. Senhor, mostra-nos a tua glória nesses dias aqui, quebranta o nosso coração, tira de nós toda a frieza, toda a dureza. Senhor, eu quero acertar minhas contas contigo, eu quero viver uma vida fervorosa, eu quero ter esse entusiasmo de alguém que anda com Deus, eu quero falar contigo face a face. Amém? Vamos buscar isso aqui nesses dias, para a glória do Senhor.
Deus abençoe muito, irmãos, a vida de vocês.